A Secretaria do Tesouro Nacional informou nesta quarta-feira, dia 26, que a dívida pública federal atingiu 5 trilhões 613 bilhões de reais em 2021. O valor inclui os endividamentos do governo do Brasil e no exterior. E o resultado representa um aumento de 12% na comparação com 2020, quando a dívida era de 5 trilhões e 9 bilhões de reais. O crescimento de 604 bilhões na dívida pública no ano passado é menor do que o registrado no ano anterior, quando o endividamento teve alta recorde de 761 bilhões, impulsionado por gastos extraordinários relacionados à pandemia. De acordo com o painel de monitoramento dos gastos da União com o combate à Covid-19, o Tesouro Nacional em 2021 foram gastos 109,3 bilhões pelo governo, que representa a queda em relação ao valor de 524 bilhões registrados no ano anterior, ou seja, 2020. E eu começo jogando pro Ângelo Rigon. Rigon, esse endividamento é sintoma de alguma coisa ou é um reflexo direto da pandemia? É uma junção de tudo, inclusive de dificuldades de se tocar a economia no país, né? Foi vendido para o povo brasileiro um super-ministro que não conseguiu resolver problemas comezinhos. E aí você enfrenta a realidade, que vai provar que não é bem daquele jeito que as coisas acontecem. Obviamente, a pandemia teve um papel preponderante, ainda vai ter por longo tempo, e a questão é saber o que vai sobrar lá na frente. Porque a gente está vendo hoje números que são de agora, de 1, 2 anos. A gente vai perceber o quanto isso vai impactar na formação, na continuidade dessa crise ou não, lá na frente. Ele que voltou e agora eu já dou boa noite e passo a palavra. Não sei se ouviu a manchete que a gente trouxe. O professor Itamar quis dar uma de Batman aqui, sumiu do nada quando fui jogar. Agora apareceu novamente. Muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite à bancada. Boa noite aos ouvintes. Essa questão que foi colocada aí é bastante interessante, sobretudo quando a gente pega no conjunto da obra, né? Eu me lembro logo no comecinho de 2019, essa questão de orçamento, a questão do endividamento, caiu na mão do senador Oriovosto, não lembro certo o nome dele, do Paraná, amigão do Moro, inclusive. Ele relatava, tem inclusive esse vídeo, que a dívida pública já estava em 5 trilhões. Né? Então é importante observar isso, e a rolagem dessa dívida, ela vem de longa data. Né? Lembrar, inclusive, que o governo do PT assumiu a presidência com a dívida de 600 bilhões de reais. E, portanto, os anos de PT mais Temer entregou uma dívida pública para o governo Bolsonaro, que se entregaria para qualquer outro, né, de 5 trilhões de reais. Esse é o dado. E enquanto não tiver superávit total, superávit nominal, né, porque até agora se trabalha muito com superávit primário, que já é um avanço, mas enquanto não tiver superávit total, o montante da dívida, o montante nominal da dívida vai aumentar. Não tem como não aumentar se ela está sendo rolada aí, né, numa taxa de 6 a 11% ao ano. Bom, vamos lá, professor Akita. A gente debateu recentemente aqui a questão dos gastos com servidores públicos, mas a gente vê que uma fatia muito considerável do orçamento está dedicada ao pagamento da dívida pública. E isso acaba influenciando também ali nos investimentos que a gente teria, talvez com contratação de pessoal, talvez com estrutura. Uhum. E o que a gente leva agora com o aumento desses 12% dessa dívida de um ano para o outro? Vamos contextualizar para a gente não se preocupar e não cair em narrativas fantasiosas. Se preocupar desnecessariamente. Primeiro, em relação ao aumento da dívida de 12%, eu quero lembrar que a inflação de 2021 foi de 10,06%, então são valores muito próximos. E quero lembrar também que foi menor que a maior inflação do Lula, que foi 10,67% em 2015. Eu vou parafrasear alguns Desculpa, prefeitos... professor, desculpa, é que na verdade em 2015 o Lula não era mais presidente, né? 2015, Dilma? Dilma. Eu acho que era Dilma, devia ser. É da mesma turma, da mesma quadrilha.
Em relação à questão do valor de 5 trilhões, eu quero lembrar que o Brasil tem um orçamento anual de 4,7 trilhões. Então, em tese, em 10 anos, você pagaria isso. Eu creio que seja um nível de endividamento razoável para uma grande empresa, para um país muito mais. Em relação aqui, para finalizar, a essa questão da credibilidade da economia brasileira, eu quero parafrasear alguns prefeitos do interior aqui. Alguns prefeitos do interior acabam dizendo que a capacidade de endividamento é boa, que demonstra saúde financeira. Então, a dívida pública nada mais é que isso. Você coloca no mercado seus títulos e as pessoas vão lá e acreditam no país e compram esses papéis, né? Isso levou, por exemplo, a credibilidade do tão criticado Paulo Guedes, o ministro da Economia, ao Brasil a ser, finalmente, ter iniciado seu processo de participar da OCDE, né? Segundo notícia da Jovem Pan. Isso deve ser a credibilidade do Brasil de participar pela primeira vez nesse clube dos países mais ricos do mundo. Vamos lá, Luiz Neto. A realidade é que, para quem defende o governo, tá bom. Para quem não defende, é uma pauta para descredibilizar o presidente Bolsonaro. Nós sabemos que nós temos inúmeras limitações, muito dinheiro foi distribuído para os estados, para os municípios ao longo desses últimos anos. O desafio para vencer a pandemia, agora estamos enfrentando uma nova fase, um tanto quanto difícil. Maringá bateu ontem mais de 10 mil casos, esses registrados só pelas UBSs de hospitais, não contabilizando os testes feitos em farmácias. E essa realidade, gente, ela vai continuar, vai persistir, né? Eu lembro que as pessoas falavam, olha, economia a gente vê depois, vamos preservar a vida. Esses mesmos que defendiam a vida naquele momento são os que estão criticando a economia agora. Então é preciso fazer uma reflexão, inclusive nos críticos ao governo e os defensores, de que o discurso ele tem que ser coerente. Não dá para bater no que é conveniente e defender o que é conveniente. É preciso ter coerência nesse momento. Isso é o reflexo da pandemia, é o reflexo da dívida que nós carregamos, a dívida externa. Eu queria lembrar um fato que eu acho um absurdo, independente do governo. Foram emprestados dinheiros através do BNDES para países, independente dos regimes totalitários, mas foram emprestados dinheiro público francês para esses países. E sabe quanto que foi pago de juros esse ano por parte do governo federal pelo calote que o país sofreu? 200 milhões de reais. 200 milhões de reais. Então essa é a realidade. Então tudo isso precisa ser contabilizado.